E aí pessoal, tudo certo? Sossegado? Pedro aqui novamente do canal Grid. Eu queria primeiro agradecer a todos vocês aí pela companhia aí no canal, né? Aqueles que já são inscritos e estão acompanhando, muito obrigado mesmo. Queria desejar aí as boas-vindas para aqueles que chegaram agora, né? E seguinte, resolvi fazer esse vídeo porque eu acho legal contextualizar, dar um pouquinho de, assim, pra história ficar mais fácil assim de entender, né, vamos dizer assim, né, de por que eu tenho carro e tal. Bom, eu não, é engraçado, eu não lembro não tive experiência com Volks dentro de casa até agora, então é por isso até que acabou me motivando a fazer esse vídeo, sabe? Porque eu sempre tive curiosidade, né, a Volks é uma marca que tem uma legião de fãs assim tão grande, né, e eu sempre quis entender, né, se faz sentido, se não faz. E o meu pai já teve um Fusca, tá? Mas eu era muito novo, eu não lembro. E a única experiência assim que a gente quase chegou a ter, passou muito perto mesmo, foi quando meu pai estava olhando um Santana. E só que era a última versão do Santana que foi vendida no Brasil, era aquela versão que teve uma reestilização, tem os para-choques mais lisos, né, e tal. E eu lembro que era um Santana cinza que ele estava olhando ali, básico, mas que já vinha bem completinho e tal. Ele não tinha roda e tal, essas firulas assim, mas ele tinha ar, vidro, trava e tudo. E era o carro assim para dia a dia que seria o carro de dia a dia do meu pai, mas acabou que o negócio não, acabou que meu pai acho que decidiu não comprar esse carro. Mas aquela coisa, né, menino quando vai na concessionária, eu pelo menos quando eu sabia que meu pai ia para fazer qualquer coisa eu ia junto e entrava nos carros, né, pegava aqueles papéis que mostram as versões dos carros, né, que apresentam os carros e tal, aqueles papéis aqueles que tem no salão do automóvel também, né, que compara uma versão com outra e tudo. Então eu pegava, levava para casa e aquilo ali era o máximo para mim, né. Eu lembro como se fosse hoje, assim. Aí, engraçado, no showroom dessa vez tinha um Golf, se eu não estou enganado, e já era um MK4. Não sei se foi dessa vez que a gente foi olhar o Santana, mas eu acho que foi sim. E tinha um MK4 champanhe, com interior bicolor, ele tinha os borrachões pretos, então ele não era o top de linha, mas eu lembro assim da configuração certinha do carro, né? Porque é um carro que, engraçado, quando a gente é menino, assim, a gente não entende direito, mas a gente percebe as coisas, né? Então, a gente não sabe explicar, mas percebe que as coisas são um pouco diferentes, né? Aquele carro foi assim pra mim, né? Eu fiquei surpreso assim de ver o interior dele, principalmente, o layout, assim, a configuração do carro, né? Que eu não estava acostumado com aquilo, né? Meu pai estava começando a se reerguer e tal. Ele chegou a perder emprego aí com apartamento financiado, perdeu tudo e tal. E aí virou um cara mais poupador, então ele estava começando a se reerguer e tal. E aí, o que acontece? Por isso que ele estava olhando Santana e tudo. O que acontece é o seguinte, eu não tinha noção desses carros assim mais, vamos dizer, caros, né? Então assim, eu fiquei muito impressionado, bem impressionado com o Golf, que naquela época era pra mim um carro que estava num patamar assim, fora da minha realidade, assim, fora da realidade da minha família na época e tal. Então acabou marcando por isso, né? Que eu não sabia que os carros estavam naquele nível ali na Volks e tudo. Mas enfim, eu lembro que eu tinha um colega de colégio, o pai dele tinha um GLX verde e acabou trocando num MK4 prata. Eu cheguei a andar no MK4 prata e aí tive aquela mesma boa impressão, assim, muito pouco tempo depois disso, eu acho. E comecei a ler quatro rodas, essas coisas e tal. Consumi bastante, assim, conteúdo de carro, né? Eu li a quatro rodas todinha quando ela chegava em casa, porque eu passei a assinar e tal. E aí a gente acabou chegando
naquela circunstância aí que a Volks decidiu fazer um Golf 4,5, né? E foi aí que eu decepcionei muito, perdi totalmente o interesse no Golf. E aí eu comecei a gostar até mais do Polo, sabe? Porque achava o Polo mais honesto. Era um carro que ainda estava assim, em sintonia naquela época com o modelo europeu. E eu achava legal, um carro legal. Mais justo, assim, né? E aí, o tempo foi passando, entrei na faculdade, tive um Celta, assim... Inclusive, sou muito grato à minha família, tive muita sorte nesse sentido, assim, de poder ter essa chance, né, de ter um carro, assim, quando novo e tal. Então, eu tive um Celta e fiquei um pouco de tempo com esse carro, mas aí na hora de trocar o Celta, meu pai até chegou a me oferecer de pegar pra mim um Polo 9N3, que era um carro que eu falava muito dele, gostava muito dele, ele percebeu isso e tal. E aí chegou ao ponto dessa conversa, mas aí eu agradeci e tal, né, mas falei que não, porque eu achava que era um carro caro, que eu não, assim, eu não precisava, não tava a ponto, assim, não estava precisando, e eu achava que não devia gastar aquele dinheiro todo comigo, que ele devia juntar o dinheiro ali para alguma outra coisa que ele quisesse eventualmente fazer, mas não torrar num carro que já era um carro carinho e tal. E aí acabei aceitando aí a proposta dele de trocar de carro, mas eu peguei um carro bem mais barato, que era um Renault Clio na época, era um Renault Clio Campus, 2 portas, completo e tal. E é um carro que foi, assim, muito gostoso, né? Eu sempre lia muita coisa a respeito legal do carro e me surpreendeu muito, sabe? Pelo carro que era, pelo preço, né, dele, era um carro, assim, muito, muito gostoso de dirigir. E eu sempre gostei do estilo dele, do modelo 2 portas, apesar de muita gente não gostar, eu sempre gostei. E aí gostei tanto que eventualmente tive um outro Clio 1.6, aí esse eu comprei usado, né? Vendi o Clio que eu tinha novo, comprei 1.6 já pensando em colocar o 2.0, depois eu coloquei de fato, eu fiz o swap, né? Coloquei o motor 2.0. E aí, mas enfim, aí essa outra história. Fato é que eu não tinha tido experiência com a Volks até então, né? E aí eu lembro que meu pai chegou a quase trocar o Corolla, que foi o carro que meio que sonho dele, assim, num Golf, que eu tava dirigindo o Uber, usando o carro dele, o Corolla, antes de vir pro Canadá, que eu já tinha largado o escritório que eu trabalhava e tal, tava esperando o visto. E aí a gente quase trocou o Corolla num MK4, na versão mexicana. Assim, o Nacional estava prestes a chegar no showroom e tal, e aí eles estavam com um preço um pouco agressivo, assim, no mexicano. Fizemos até uma proposta, só que uma proposta bem agressiva, assim, o vendedor nem ligou de volta. Acho que o carro vendeu rápido até por conta daquela transição ali, né? Tinha muita gente, acho que, procurando. E aí eu vim pro Canadá, e aqui logo que eu tirei carteira, eu já comecei a procurar carro, só que eu queria também dirigir no Uber aqui para me complementar a renda e tudo. Então, assim, eu precisava de um carro relativamente novo e eu não tinha grana, né? Então, o carro que coube no meu bolso, o primeiro carro foi um Sonic, que é Chevrolet, né? E comprei com 160 mil quilômetros, rodei 20 mil quilômetros com ele e troquei no Fiesta. 1.0, 3 cilindros turbo, né? Manual e tal, também. Esse Fiesta foi uma surpresa muito boa, comprei esse carro com 80 mil quilômetros e rodei até 190, até quando eu dei um PT nele. Posso contar essa história mais numa outra oportunidade. Não quero sair do foco aqui. Aí, então, que quando eu dei PT nele, eu tive que procurar um outro carro, né? E aí eu pensei que foi no Golf, porque na época que eu dei PT no Fiesta, o Lyft tinha chegado aqui no Canadá, que é o concorrente do Uber, né? E o Uber começou a perder mercado. E o Lyft não aceitava Fiesta. Então eu comecei a trabalhar muito no Uber, né? Muito além do que eu trabalhava antes. Eu já trabalhava muito, mas comecei a trabalhar ainda mais. E aí foi aí que eu dormi no volante, né? Isso até outro ponto aqui que eu sou muito grato, que eu tive muita sorte,
que me fez repensar tudo, na verdade. Né? E aí me deu também a oportunidade de trocar de carro. Né? Aí eu pensei num carro econômico, mais econômico ainda que o Fiesta, e que fosse aceito nos dois aplicativos. Né? Aí esse carro era o Golf, tá? O Golf Diesel. Não tem tanta opção aqui no mercado de usado, porque não é um carro que vende tanto, né? Os carros a diesel aqui não vendem muito, porque eles são mais caros de comprar. E para quem não roda muito, são mais caros de manter também, porque na bomba o diesel também é mais caro. Então, assim, só faz diferença positiva para quem roda muito, né? Mas esse é o meu caso. Então, fui atrás do diesel, vi 3 carros, tá? Um preto que estava mais judiado, assim, tinha até uns pontos de ferrugem. Dava uma mensagem assim de que o porta-malas não estava fechado, e foi isso até que me levantou ali aquela desconfiança, né? Aí eu vi os pontos de ferrugem e tal, enfim, o carro tinha sido batido, não constava no CarProof, que é tipo um relatório que eles têm aqui, mas tinha sido batido com certeza. E depois eu fui olhar um branco, tanto o preto quanto o branco eram automáticos. Aí o câmbio do branco estava até mais suave, assim, o câmbio do outro mais rodado estava meio... dava uns tranquinhos, assim. Aí esse branco estava mais legal, só que mesma coisa, tinha sido batido também. Eu descobri meio que, assim, eu olhei a coluna ali, coluna B, né, que tem aquela plaquinha do airbag ali, ela tava faltando ali, né. E aí essas coisas não caem do carro, né. Ou seja, alguém tirou aquilo ali. Pra quê? Certamente foi pra reparo, né. E aí eu abri a porta do passageiro, vi que as borrachas, elas não estavam assentando legal e tudo. Então, assim, eu não tenho nada contra comprar carro batido, tá? Desde que você saiba o que esteja comprando e desde que você mora num país que, igual, por exemplo, aqui no Canadá é complicado. A gente tem muito sal na estrada no inverno. Então, mesmo o carro com proteção original de fábrica, que é muito melhor do que qualquer proteção aí de oficina, e olha que eu mexo com isso, mesmo o carro original ele vai enferrujar. Então, você compra um carro que bateu, a conta vai chegar, entendeu? Então, assim, eu procuro evitar, principalmente aqui no Canadá. Se fosse num país como no Brasil, por exemplo, se tivesse sido um reparo bem feito e tal, não vejo tanto senão, né? Mas, enfim. Aí, fui olhar o último carro, que era um cinza manual, que é o que eu tenho hoje, de particular. E esse carro, assim, a primeira impressão dele foi meio ruim, tá? Porque o carro tava nojento por dentro, nojento mesmo. Tinha até uma mancha que parecia uma mancha de sangue, assim, no forro de teto que eu tirei depois de muito esfregar por alguns dias e tal. Mas a mecânica do carro, assim, a sensação de dirigir do carro parecia tudo assim, tudo justinho, tudo muito, muito novo, sabe? Ele tinha 56 mil quilômetros rodados na época, por 53. Aí fiz uma proposta, peguei o carro, tá? E aí foi engraçado. Em relação ao Fiesta, eu achei o carro até mais desconfortável com relação aos bancos, tá? Porque como eu passo muitas horas no carro, pro meu tipo físico, tá? Eu tenho 1,69, magro, né? Relativamente magro. E pra mim, assim, acho que por passar muitas horas dentro do carro, no Golf, como eu não tinha um suporte bacana ali no banco, meu corpo às vezes pendia para um lado, pendia para o outro, aí no final do dia isso aí chegava, né? Isso aí, a conta chegava, então meu corpo ficava muito dolorido, tá, no final do dia. E aí foi aí que eu resolvi dar um voto de confiança para os bancos do Golf GTI, que tem um suporte maior aqui dos lados, né? E resolveu o problema, né? Foi uma escolha aí muito boa nesse sentido aí. As mudanças do GTI, as mudanças do Golf, a propósito, a maioria delas vão ser mais funcionais, né? Apesar de que é um carro que, como eu comentei, para um carro assim de uso diário, é um carro que está me surpreendendo positivamente, sabe? Tudo muito intuitivo. Né, eu vou colocar um card aí em cima para vocês verem de um vídeo que eu comento assim, mais a convivência com ele no uso diário. Mas em relação aos outros carros que eu tive, assim, foi uma surpresa boa esse carro, assim, no sentido de qualidade, né, de construção. Ele realmente passa uma qualidade de construção assim, um pouco melhor,
de solidez. Assim, é injusto eu comparar com, por exemplo, com o Fiesta e com o Sonic, porque eles são de categorias inferior, né? Seria certo comparar com um Polo, né? Mas minha irmã teve um Polo e eu achava a mesma coisa que eu acho do Golf. Eu via no Polo dela, que era um 9N3 também. Então, assim, de fato eu acho que os carros são bem construídos e tal. Não estou dizendo que os carros são perfeitos, não sou fanboy, tá? Eu tenho algumas marcas que eu prefiro e tal, não é o caso. A Volks está crescendo assim na minha seleção de marcas assim que eu gosto, mas com essa experiência do Golf até então. Mas eu não sou um cara que sempre fui apaixonado com ela, com a marca. Sempre fui curioso, como eu comentei com vocês, mas nunca tinha sido apaixonado, assim. Mas sempre tive um apreço, assim, também. Mesmo sendo algo desconhecido, eu sempre tive um respeito, assim. Sempre achei legal. Mas não era uma marca, assim, de sonho. Aí, o que acontece? É até engraçado isso, porque as marcas que eu tenho mais, assim, como as mais legais, porque a gente, por exemplo, eu não sou jornalista, então assim, eu não tenho porquê, sei lá, me privar de dar opinião. Acho que todo mundo tem que dar opinião, né? E ninguém tem que ter, ninguém precisa ter a mesma opinião. O importante é o seguinte, a gente respeitar a quem tem opinião diferente, né? Isso que é legal, a gente fazer amizade aí, independente da marca de carro que a gente tem, curtir os carros, enfim, acho que isso que é o legal de curtir carro, né? Mas aí foi isso. Esse Golf aí até o momento tá sendo muito legal, uma surpresa boa, porque eu acho que a Volks faz... Essa que é a ideia que eu tava... Esse que é o raciocínio que eu tava fazendo e acabei me perdendo aqui. É o seguinte: as marcas que eu gosto, assim, elas sempre têm um viés, assim, de purista, assim, marcas que tiveram mais história, assim, competições e tal, e não é o caso da Volks. Então acho que foi por isso que foi uma marca que demorou tanto para cair, assim, na minha convivência, por não ter tanta admiração assim. Sempre tive curiosidade, sempre tive respeito, mas não tanta admiração assim por conta disso, sabe? Mas está me surpreendendo muito, estou gostando muito de ter o carro. Acho que para uso diário os carros são muito bons, né? E tô falando pela experiência do Golf, tá? Então, claro, né, o ideal seria eu ter experiência com outros modelos também para ter mais bagagem para falar, mas com base no Golf, a ideia do vídeo é justamente essa, né? Falar da primeira experiência com o Volkswagen. E é isso. A Volks, apesar de não ter essa DNA aí de competição e tudo, de carro de purista, mas tem um DNA mais de carro de dia a dia mesmo, ela surpreende, né, pela qualidade de construção e tudo mais, pelo menos pela minha convivência aqui. Agora, é basicamente isso, pessoal. Eu queria agradecer todos aqueles que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiverem gostado, cliquem no joinha, porque é um negócio que é muito simples aí para vocês fazerem, e para nós, ao contrário, né, para a gente ter uma visibilidade no YouTube aqui e ter condição de continuar fazendo essas coisas com uma certa perspectiva, é muito complicado se a gente não tiver esse apoio de vocês. Então eu queria agradecer e pedir, né, caso vocês tiverem gostado do vídeo, para nos apoiarem aí com joinha e tudo, e compartilharem com amigos e tudo, pra gente ter mais pessoas também compartilhando opinião, criticando, comentando, né, que isso é bem legal, tá? Então é isso, pessoal. Um abração pra vocês. Até o próximo vídeo.